mensagem é: não desperdice a palavra. Isaías capítulo 55. É uma revelação, eu tenho certeza que você vai sair daqui impactado. Essa palavra vai gerar no seu interior uma chama, um fogo que vai te colocar no centro da vontade eterna de Deus. Amém? Isaías 55. Quem achou? Capítulo 6. Que diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que eu enviei. Porque com alegria saireis em paz, sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Essa palavra me impressiona porque quando Isaías, ele profetiza, ele diz o seguinte: Deus, tomado pelo poder de Deus, tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, então Isaías, ele profetiza e diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, e muito menos os meus pensamentos são os teus pensamentos. Ele está querendo aqui aniquilar qualquer subjetividade humana, qualquer atividade humana, qualquer sabedoria humana. Ele está sobrepondo à palavra dele uma autoridade máxima. O maior dom que existe é o dom da palavra. Não é o dom da profecia, não é o dom de senso e conhecimento, não é o dom do discernimento de espírito. O maior dom que existe é a palavra. A palavra é a maior autoridade no meio da igreja. O dom mais excelente é o amor. Apóstolo Paulo diz o seguinte: a palavra é o maior dom, mas se você quer ser mais excelente, peça a Deus o dom do amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e não houvesse amor, eu nada seria. Seria como um sino que ressoa ou um prato que retime. Então ele continua dizendo isso. Ele diz que a palavra é a autoridade máxima. Então, por que as pessoas desperdiçam tanto o que vem de Deus? Por que as pessoas desperdiçam tanto a palavra que sai da boca do Senhor na nossa direção? E aí a palavra de Deus, que sendo a palavra, ela acaba se tornando uma vã filosofia. Por quê? Porque as pessoas não estão, a autoridade da palavra está no solo que ela cai. Eu já vi pessoas que já fumou maconha com a folha da Bíblia e não morreu fulminado. Eu já vi pessoas que tacou fogo na Bíblia. Eu já vi pessoas que queimou cristão com a Bíblia e tudo. A autoridade da palavra, ela alcança a autoridade no coração de quem teme a Deus. A palavra de Deus, no solo do coração de quem não teme a Deus, é como qualquer livro comum. Mas se a palavra alcança uma terra fértil, uma terra que está sendo preparada em adoração, por isso que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, o teu coração está regado, o teu coração tem fé.
Quando você lê a palavra semeia no seu coração. O solo é o seu coração. Quem está entendendo isso? Agora, quantas pessoas têm desperdiçado a palavra que vem do Senhor? Olha o que Isaías disse. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Assim como a água da chuva e da neve rega a terra e não retorna para o céu, mas ela cumpre o propósito do que me apraz, o objetivo de ter lançado, ou seja, que é germinar a semente, que é dar o fruto, assim também a minha palavra, ela não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi enviado. Quem está entendendo? Então nunca é obsoleto, nada é vazio, inútil você sentar para ouvir a palavra. Você sentou aqui para ouvir, essa palavra vai germinar no seu coração. Em algum momento ela vai trazer um efeito. Uns agora, outros amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos. Essa palavra vai germinar e você vai saber, no teu entendimento, o escape que Deus está me dando aqui é daquela palavra daquele dia. E você vai ser confirmado no seu coração. Porque a palavra ela cumpre o propósito no qual Deus mandou. Agora olha só que tremendo. A palavra ali, ele compara a palavra à chuva. E a voz de Deus é comparada a trovão na Bíblia. Não é tremendo? Então, a voz de Deus é comparada ao trovão. A ação da palavra de Deus, a operação, a efetividade da palavra de Deus, o barulho, o som é o trovão. A efetividade da palavra de Deus é a chuva caindo. É a palavra em operação. Então você vai comparar a palavra de Deus com muitas águas. João disse que a voz de Jesus no Apocalipse era como o som de muitas águas. Diga, muitas águas. Isso é muito tremendo. Só que uma chuva muito forte, ela revela o que está debaixo da superfície da terra. Entenda o seguinte, o político ele pode fazer um asfalto para poder se reeleger. Pode ou não pode? Ele vai lá e coloca uma capinha de asfalto para se reeleger. A primeira chuva revela o quão fraco o asfalto é. Abre um monte de cratera, é ou não é? Agora eu te pergunto uma coisa, meus amados, quantos estão comigo aqui? A chuva que cai no asfalto revela a qualidade do asfalto ou revela a qualidade do caráter do político? A palavra de Deus ela vai revelar o teu caráter, o que está escondido em você. O que está não na superfície para todo mundo ver, mas aquilo que foi plantado, aquilo que foi semeado. A palavra vai frutificar as sementes que você tem semeado. Ela vai revelar, ela vai aflorar aquilo que você tem feito no culto. Quem entende isso? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando, hein? Por isso a palavra do Senhor diz que o que eu faço nos porões será anunciado de cima do telhado. Existe crente que fica na igreja mentindo, fuma maconha, usa droga, é pornógrafo, é mentiroso, tem amante, cheio de conversinha com mulher no WhatsApp, e ele continua se expondo à palavra. A palavra, ela vai expor o que está fazendo no porão. É a hora que todo mundo pega, tira um print dele e coloca na internet, aí vem a vergonha, vem a bancarrota espiritual, o cataclismo espiritual. Sabe por quê? É pecador, não se arrependeu e continua agindo na igreja como se fosse o crente mais santarrão da face da terra. E o que você faz nos porões será anunciado em cima do telhado. Agora, como que Deus é justo? É uma via de mão dupla. O que você também faz nos porões? Tu consolida, tu ora, tu jejua, tu lava a tua veste em santidade, tu honra a tua esposa, tu honra a tua família. Também Deus vai anunciar de cima do telhado e você vai ser honrado publicamente. Então, qualquer ato de justiça que você faz diante de Deus vai ser honrado no tempo certo, mesmo quando você pensa, não estou sendo reconhecido por ninguém, Deus vai te honrar, porque a palavra revela as sementes que estão sendo lançadas. Agora olha só o que está em Mateus capítulo 7. Quem que gosta de ler Bíblia comigo? Aos convidados que estão aqui, eu quero pedir perdão por ter falado do jejum tão explicitamente e ter falado da fila da primícia aqui, mas eu precisava comunicar isso à igreja, para que nós pudéssemos crescer. Amém?
Não chamei a atenção de ninguém, muito menos da minha esposa, nunca disso. Mas nós temos que criar uma estrutura, porque nós temos projetos, vocês estão ouvindo aqui pela primeira vez, de sermos, tá vendo ali a igreja, como está ampliando? Daqui para lá nós vamos ter 6.000 pessoas até ali no final daquela casa. E daqui para lá, nós vamos ter 20.000 pessoas. Para sermos uma igreja grande, temos que nos comportar como uma igreja grande. E o que nós vamos ser amanhã vai ser fruto dos feedbacks que fazemos hoje. Porque se não ajustarmos as coisas que precisam ser ajustadas hoje, vamos levar as problemáticas para o nosso futuro. E o que era para ser resolvido hoje, se eu vou resolver no futuro, talvez eu não tenha tanta habilidade para resolver do que eu teria agora. Então temos que resolver agora. Amém? Olha para o convidado que está do lado assim e fala assim, ó, fica tranquilo. Meu apóstolo é gente boa. Se você quiser, ele vai até na tua casa almoçar lá. Se tiver uma Sprite. Eu já falei aqui que eu sou simples, amigo. Eu sou simples, sinceridade. Ó, colocou lá um arrozinho fresquinho, um ovinho com a gema mole, uma batata frita. Eu vou lá e frulo assim a batata frita com a gema e ó. Bota só uma picanha para acompanhar. Para acompanhar, não precisa. Tá? É só para acompanhar. Se não tiver, não tem problema. A gente come só o ovo mesmo, tá bom? Em nome de Jesus. Mas eu tive que dar esse feedback aqui para a gente evoluir. Amém? Quem pode dar uma salva de pau para o Senhor Jesus? Eu gosto de mandar aplaudir. Glória a Deus. Mateus 7:24. Quem pode abrir? Mateus 7:24. Que diz assim: todo aquele que escuta essas minhas palavras, essas o quê? Não. Olha como que passa despercebidos o verbo, o pronome possessivo. Aqueles que ouvem o quê? As minhas palavras, não é qualquer palavra. Aqueles que ouvem a minha. Cara, eu gosto do inglês por causa disso. Quando ele fala mine, ele está colocando algo para chamar a atenção. Ele está dizendo, cara, é minha, é possessivo, é minha. Não é qualquer palavra, eu não estou reproduzindo algo de ninguém, não. Eu estou falando de mim agora. Aqueles que ouvem a minha palavra, a minha. Ele disse, olha, pode ser que amanhã alguém tente adulterar minha palavra. Pode ser que amanhã alguém queira convencer as pessoas a se tornar cristão em troca de casa, de carro, de avião ou de qualquer outra coisa. Pode ser que amanhã alguém possa querer barganhar qualquer coisa com a minha palavra. Mas eu quero dizer, é a minha palavra. Então ninguém tem direito de alterar ela e nem mudar o significado dela. É minha. E aquele que ouve a minha palavra, eu vou continuar falando porque esse texto vocês conhecem. É semelhante ao homem que constrói a casa na rocha. E vem o vento, e vem a chuva, e ela permanece firme, inabalável, porque ela tem uma estrutura. Agora o homem que ouve a minha palavra e não as pratica, é semelhante ao homem que caindo a chuva e soprando o vento, a casa cai, porque foi construído na areia. O que Jesus está querendo dizer? A mesma chuva de Isaías que revela a semente é a chuva que derruba a casa de falso crente. Um dia um discípulo chegou para mim e falou assim, apóstolo, por que a casa de algumas pessoas enche? Como é que Deus sabe que vai encher a casa de algumas pessoas? Ele poderia mandar só metade da chuva, ou mandar a chuva em dose homeopática, mandar um pouquinho aqui agora, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, que aí não chove tudo, pelo menos não enche. Meu amado, entenda, Deus não vai deixar derramar chuva, que é bênção para uns, porque outros não criaram estrutura para receber a chuva. A chuva é a chuva, e diferente da estrutura que você quis fazer. Agora Deus te dá sabedoria, Deus pode te dar prosperidade, se tu cumprir todos os princípios e obedecer a palavra, e aí na próxima vez tu vai fazer um alicerce desse tamanho, você vai construir uma casa muito mais estruturada que a chuva não vai abalar. Agora, você quis casar antes do tempo, engravidou primeiro para casar, teve que fazer um puxadinho no canto da sua avó, aí você fez uma casa sem alicerce, a chuva encheu, a culpa é de Deus?
É de Deus? Essas mesmas pessoas que a gente fala, traz o dízimo, eu não tenho nada. Quando cai uma chuva, enche tudo, perdi tudo, perdeu tudo. Vive dizendo que não tem nada, quando dá uma enchente diz que perdeu tudo. São essas mesmas pessoas. Porque eles não querem se estruturar na palavra. Eles querem primeiro criar a sua vida para depois buscar a palavra. Irmãos, entenda o seguinte, primeiro você tem que se estruturar na palavra. Se alicerçar na palavra para depois querer casar, para depois querer montar a tua empresa, para depois fazer outra coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? Se submeter à autoridade da palavra, para depois tu ter todas as coisas de maneira salubre, salutar, saudável. As pessoas fazem tudo primeiro, compra um pordinho antes de buscar a palavra. Compra, não sei o que, faz tudo. Casa, tem 2, depois vai buscar a palavra. Faz tudo sem permissão de Deus, sem a palavra. Depois quer que Deus conserte tudo. A única coisa que Deus tem para consertar é jogar tudo no chão e fazer de novo. Para você começar a fazer tudo agora com Ele. Quem está entendendo? Olha para o teu irmão e diga assim, aí, cuidado. Deus vai derrubar tudo. Para fazer tudo da maneira correta na tua vida. Quantos estão ligados na palavra hoje? Tem mais. Fica ligado que tem mais. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus está falando contigo, hein? Aleluia. Agora olha só que tremendo. Uma pessoa, quando ela é estruturada na palavra, a chuva, ela revela o alicerce dela. A mesma chuva que revela a semente, a chuva pesada, que faz brotar. A chuva na Bíblia, ela é sempre representada como bênção. Chuva sempre foi bênção. Deus não tem culpa de deixar de mandar, vai deixar de mandar a chuva, que sempre foi bênção, porque a sua estrutura é falível. Não. Deus nunca vai baixar o nível dele, ele vai te trazer para o nível dele. E a palavra vai organizando isso. Quando Deus criou os céus e a terra, primeiramente ele disse, haja luz e houve luz. O que ele fez? Ele viu que estava uma total desordem. E quando acendeu a luz, ele disse, Tohu Haitá, Tohu Vavohu, que é hebraico. Que ele disse, e viu Deus que a terra estava numa total desordem. Sem forma e vazia, estava uma bagunça. Ou seja, Deus não começa a construir nada com a casa em bagunça. Primeiro ele bota tudo no lugar para depois começar a construir. Ah, Deus vai fazer na minha vida o que com esse quebra-pau dentro de casa? Nem morto. Deus, prospera, Deus. Deus, prospera a minha casa, prospera. O quê? Prosperar? Só se o marido comprar um fuzil para te assassinar. Com muito dinheiro que ele ganhar. Só se for para o teu filho te roubar escondido e te meter a cara no pó. Primeiro ele vai ajeitar a tua casa, ele vai ajustar o teu vocabulário. Primeiro ele vai mudar a tua vida. Ele vai acender a luz. Acendeu a luz e você viu como está em total desordem? Primeira coisa que a Bíblia faz. A pessoa quando chega na igreja, ela fala assim, eu não entendi nada. Não entendendo nada, apóstolo. O que foi? Eu era crente, tinha 2 pizzarias, aceitei Jesus, no outro dia eu estou conseguindo nem comer uma pizza mais. Faliu. Falei assim, claro, tu comprou 2 pizzarias com dinheiro de corrupção, roubando teu patrão. Mentindo, sonegando. A palavra agora está expondo os seus alicerces fracassados, e tu quer que Deus te abençoe com o alicerce do diabo. Quer que Deus construa sobre o alicerce do diabo. Ele vai derrubar esse alicerce satânico para ele construir em cima o alicerce dele. O homem de verdade tem que ter uma amante. Aí casa com a amante, abençoa a minha aliança. Aí o pastor, coitado, vem aqui, não sabe de nada, acha que estão construindo o Senhor, abençoa esse casamento. A única coisa que eu tiver que fazer é lançar um raio na cabeça dos dois. É a única coisa que eu poderia fazer por ele. Mas como tu não sabe de nada, inocente,
Eu vou só minha misericórdia basta. Quem está entendendo, irmão? Eu estou falando grego, eu estou igual o Jefferson aqui. A palavra é para quem quer se ajustar ao padrão de Deus e não ao padrão do mundo. A palavra não vai mudar porque você acha que você quer fazer os seus mais baixos apetites. A palavra não vai mudar uma vírgula porque você está querendo viver uma vida promíscua e quer adaptar ela ao seu bem-querer. A palavra é mais alta, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, os meus caminhos são mais altos que os seus. Os israelitas queriam ir para a guerra, queriam ou não queriam? Quantas vezes? Todo em pecado. Acabe foi para a guerra todo em pecado, querendo vencer as guerras do Senhor, todo em pecado. Aí ele vai e chama Josafá, porque todo pecador quer andar com crente, porque sabe que andar com crente é ter livramento. Pode reparar, crente não presta, o bicho pega, aí tem como fazer uma visita aqui na minha casa, não, sei que lá. Quando eu estava desviado na minha adolescência, que eu andava naqueles ônibus ali de Caxias que só anda voado, vocês reclamam do Vera Cruz, irmão, tu não sabe que andar no trel, que já matou mais de não sei quantos. Agradece esse que anda devagarinho, tá? Porque tu quer chegar, não quer se atrasar, sai cedo de casa. É melhor andar com segurança. Eu andava em uns que fazia curva assim, ó. E o motor, meu Deus, eu cresci na beira da Kennedy vendo um monte de tombar. E bombeiro arrancar um monte de velhinho pela janela. E em caso de acidente, puxa essa alavanca, irmão, pelo amor de Deus. Que eu nunca use essa alavanca. E aí quando o motorista estava esforçando para andar, irmão, o negócio correndo, eu falava, meu Deus, esse ônibus vai tombar. Quando entrava um crente com a Bíblia na mão, eu pensava, caraca, não vai tombar mais. Eu pensava, estou falando sério. Todo ímpio quer ter um crente no barco. Quem já pensou assim? É verdade. É ou não é? Traz uma segurança. Quando eu sentava no banco com um cara lendo a Bíblia do meu lado, eu falava assim, caraca, tem crente aqui. Que coisa sem vergonha que a gente é, né? Mas é falta do entendimento. É falta do entendimento de Deus. Hoje você senta, a pessoa dá graças a Deus que tu sentou do lado dela. Uma salva de pau pela sua vida. É, irmão. É Deus. E aí Acabe vai e chama Josafá. Josafá era crente, adorador. Vamos com essa guerra comigo? Os amonitas estão vindo, está vindo uma galera pesada para poder matar Acabe e Josafá vai. E aí Josafá diz assim, chama o profeta para profetizar aí, para ver como é que vai ser a guerra, porque eles estão vindo cansados demais. Eles saíram para a guerra sem estratégia, sem estrutura nenhuma. Irmãos, nunca saia para uma guerra sem estratégia. E eles saíram para a guerra sem estratégia nenhuma, no meio do caminho, no meio do deserto, o exército de Israel e de Judá começaram a morrer de sede. No deserto, irmão, se tu andar 1 hora no sol a pino, você fica todo desidratado. E o exército estava morrendo de sede, nem esperou o inimigo vir, o inimigo nem veio lutar contra eles, já estavam morrendo de sede. Então, ali eles pediram oração, né? E aí veio Eliseu. Chamaram Eliseu e Eliseu estava. Eliseu estava onde? Por que ele veio tão rápido? Ele estava próximo. Querem ser usados por Deus, mas querem ser usados do jeito deles, onde eles querem estar, e não onde Deus quer. Traga-me olha só, traga o profeta. Eliseu disse, me traga um tangedor. Quem é o tangedor? Me traga um tangedor. Ih, está desligado. Cadê o John? John, onde é que é o tangedor aqui? E aí o tangedor começou a tocar e o Espírito Santo de Deus possuiu Eliseu e Eliseu começou a profetizar. E qual foi a profecia? Qual foi, gente? Vocês lembram? Eu peguei sobre outro dia. Cavem covas, cavem cisternas, porque cairá abundante chuva. E vocês, o camelo de vocês e todo o exército será saciado, descedentado. Por que ele não mandou a chuva simplesmente? Porque, diga, a palavra não pode ser desperdiçada. A chuva é uma bênção tão grande que ela é representada como a palavra.
Ele disse primeiramente, ele possuiu o profeta, e o profeta profetizou. Não profetizou a chuva, profetizou a estrutura. Disse, cave covas, cave cisternas. E o exército que estava morrendo de sede, começaram a cavar ali covas e cisternas enormes. E aí, quando eles se estruturaram, Deus mandou a chuva. Existem coisas que, na nossa vida, que Deus só vai fazer quando Ele criar uma estrutura. E essa estrutura, ninguém faz uma casa da noite para o dia. Tudo que você faz da noite para o dia também pode cair da noite para o dia. Você vai lançar o alicerce. Não é isso? O pouco que eu entendo de obra aí, tá aí o Paulão aqui, você joga lá 40 centímetros de concreto, essa sapata aqui, não é, Paulo? 40 centímetros de concreto, depois coloca lá a estrutura, o radier, colocou, depois joga mais 40 centímetros de concreto, uma estrutura grande, pequena pode ser 20, mas a estrutura começa 40 centímetros de concreto, tem a quantidade de cimento, tem a quantidade de pedra, a quantidade de areia, para que haja segurança, para a gente ficar aqui debaixo. Não, pelo que eu estou vendo, bota só 20 centímetros. Não, pelo que eu acho com a minha experiência, pode colocar só 2 baldes de pedra. Bota 4, não, 3 não. Pela minha experiência, pelo que tu acha ou pelo que é o certo. Qual é a estrutura que você está criando? Ela é cotidiana? Ela é aos poucos? Cada palavra que você recebe, hoje no culto de domingo, no culto de quarta, na cela de edificação, na cela de multiplicação, você está criando bases para aquilo que Deus vai construir na sua vida. Toda vez que você vai para uma cela, você está cavando cisternas. Você está cavando covas, buracos, lugares, estruturas. E aí, quando você tiver com muita estrutura criada, Deus vai fazer a parte dele, que é lançar a bênção que vai ser retida. E aí todos vão ver o seu testemunho. Então não significa que Deus está demorando para fazer na sua vida. Você que está demorando a responder ao que Ele falou para você fazer. Se estruturar, cavar covas, cisternas. Porque se Deus mandasse a chuva, eles iam agarrar na palma da mão. Eles iam beber assim. Uma chuva que era para poder encher cisternas, não ia conseguir nem matar a sede dele. Quem que está morrendo de sede que, mesmo que caia um temporal abrindo a boca, consegue matar a sua sede? Aí você vai dizer que morreu de sede por causa de Deus? Ele mandou a chuva. Não. Não tem nada a ver com a bênção de Deus. Tem que ver a falta de estrutura que você não criou. É a tua parte, é o teu compromisso. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Vem a chuva e a casa dele permanece inabalável. Agora vocês perderam a oportunidade. Tiago diz assim: o homem que ouve a minha palavra, a palavra do Senhor, e não a pratica, é semelhante ao homem que logo após ter visto a sua imagem no espelho, quando sai, não lembra da sua fisionomia. Não tem identidade. Quem é que já sonhou que não lembrava do seu próprio rosto? Eu já sonhei. Uma vez eu sonhei que eu não lembrava de como era meu rosto, eu fiquei assustado. É algo esquisito, porque é um inimigo querendo roubar a tua identidade. Quem você é e quem você nasceu para ser. Quando você não pratica a palavra de Deus, o diabo, ele rouba a sua identidade, que é de ser servo e de filho de Deus. Porque ele começa a lançar bases dele para a sua vida. Você era para ser um professor, ele faz de você qualquer outra coisa. Você era para ser casado com A, ele te casou com C. Você era para trabalhar na empresa A, você está trabalhando na empresa C. Ele criou a estrutura que ele quis na sua vida por falta de praticidade da palavra. E aí a culpa não é de Deus. Quem está entendendo? Nesses últimos momentos da pregação, o culto vai até 9 horas, mas eu não vou me prolongar. Eu quero compartilhar com vocês algumas revelações tremendas. Que isso, apóstolo? Até agora não teve revelação? Não, vai ter agora. Quantos estão comigo aí atrás? Thomas Alva Edison, o inventor da lâmpada,
Ele tentou 718 vezes fazer a lâmpada. Então é lógico que ele ficou conhecido pela sua invenção que ele mais investiu tempo para realizar. Mas ele não foi inventor somente da lâmpada, ele foi inventor também do disco de vinil. Quem lembra do disco de vinil? Aquele discão de cera, uma cera dura. Lembra? Acho que os adolescentes que não lembram disso, né? Aquele discão grandão. Entra na internet e fala assim, disco de vinil. Era o único disco que tinha, tá, gente? Mas não sabe nem o que é CD, é tudo complicado, né, irmão? Então, o disco de vinil, Thomas Alva Edison, foi ele que inventou o disco de vinil também. Foi ele que inventou também o cinema. Tremendo, né? Aí você diz assim, que isso? Como é que eu não sabia disso? Sabia que ele só tinha inventado a lâmpada. Irmãos, é porque aquilo que ele mais desejou, ele ficou conhecido por aquilo que ele mais desejou. Você vai ser lembrado por aquilo que mais o seu coração queimava. Quem está entendendo? Olha o que ele fez para ele inventar o disco de vinil. Isso aí você também faria, eu acredito, com toda a sua excelência, capacidade cognitiva, intelectualidade. Eu acho que também conseguiria. Ele pegou uma cera e ele descobriu que a voz, ela passa pela corda vocal, é um sopro de ar e ela só é reproduzida quando ela passa pela corda vocal. E ela tripida e sai o som. Se ele armazenasse a trepidação na cera quente, e ele colocasse uma agulha e reproduzisse, a voz que está agarrada na cera, ela seria reproduzida e reprojetada. Nossa, coisa tão fácil, você faria tranquilo. Ele só pensou isso primeiro que você. Então ele descobriu que a voz, ela reverbera. Quando eu falo aqui, ela fica reverberando. Ela é uma trepidação e ela é abstrata. E aí quando você vê Jesus, ele falando assim, todas as coisas passarão, mas a minha palavra nunca passará. As minhas palavras são eternas. Quando a Bíblia diz que nós daremos conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca, quando tu diz assim, idiota, eu não posso, eu não sou capaz, eu não quero ser um 12, não tenho nem um pingo de vontade de ser pastor, não tenho isso, não tenho aquilo, falando tudo baseado no estado momentâneo de ferida da alma, daquilo que você tem agora, a tua palavra vai ser testemunha contra você lá no futuro, porque a tua palavra, ela continua existindo lá na frente no seu futuro. E quando chegar naquele último dia, que Deus foi julgar todas as coisas, a palavra vai estar reverberando pelo universo. A tua palavra, tudo que é falado aqui, é reverberado para sempre. O que saiu da minha boca agora vai ficar pela eternidade. É um som que se reproduz. Por isso que não se gasta. A voz do disco de vinil, tu ouviu ela uma vez, ouviu a segunda vez, era para gastar, aí já está gastando a voz, já ouvi demais. Olha, esse disco vem armazenado pelo menos 50 tocagens. Tocou 50 vezes, gastou a voz, tem que comprar outro, ou recarregar. Não. Quantas vezes você reproduzir, vai tocar, porque aquilo ali vai ser para sempre. Mesmo que o disco de vinil quebre ou arranhe, ainda assim a voz está ali gravada na cera. Quem está comigo? Está muito difícil? No final a gente vai entender, amém? Vai ficar todo mundo certo. Tu vai até aqui na frente chorando, tu vai chorar, tu vai ver só. Se tu não chorar, eu enfio o dedo no teu olho. Então quando você diz assim, eu quero ser um pastor, ou eu quero ser um mega empresário que vai sustentar a África. E amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, o diabo, ele lança uma seta no teu coração. E você está desanimado, sem vontade de ser pastor, sem vontade de ser um empresário, sem vontade de ser nada. Cala a boca. Olha para o teu irmão e diga assim, cala a boca. Diga assim, cala a tua bocona. Não anula aquilo que você profetizou quando tu estava com o estado de espírito animado. Não anula.
Porque aquela palavra que tu falou quando tu estava cheio de vida, ainda está valendo diante de Deus. Mas a palavra que tu fala quando tu está desanimado, está anulando aquela palavra que tu disse quando tu estava bem. Então, quando tu está mal, cala a boca. Fecha a boca. E deixa prevalecer a seu favor só as palavras que você lançou quando você estava voando na presença de Deus. Porque aí, no tribunal de Deus, Deus ele quer te aprovar, irmão. Deus é pai. O diabo diz, ele não pode. Deus vai lá, no cosmos, na reino do Espírito, ele está vendo a tua palavra, porque a tua palavra é abstrata e ele também é. A tua palavra é um verbo e ele também é. Então ele vai lá e busca a palavra. Ele joga a palavra diante do trono e diz assim, eu vou fazer por isso, ó. Naquele dia que ela estava lá orando em línguas, que ela estava cheia de mim, ela pediu para eu fazer. Então, eu não vou construir a vida dela baseado no estado de ânimo dela, mas sobre a palavra que ela lançou, que eu vou construir a sua vida. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Tchá, tchá, todo mundo. Só se para. Aí tem o uou, diz que uou, aí tem uma parte que diz assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim. Os meus fracassos e o meu desânimo, sei que lá não vão medir o meu valor. O que prevalece na minha vida é a palavra do Senhor. Aleluia! Só essa parte que eu sei. Porque Deus diz, o meu filho está fraco. E é aí que ele está forte. Ele está fraco. Eu estou vendo ele abatido. Eu estou vendo ele sem força de orar. Eu estou vendo ele desanimado. E o diabo está mesmo, Senhor. Está desanimado mesmo. Ele está desanimado, mas tu não tem legalidade sobre ele. Porque eu não estou olhando para ele do jeito que ele está agora. Eu estou olhando para ele, o que ele falou comigo ontem. E eu estou vendo o que ele vai ser amanhã. Mas a pessoa recebe um ataque letal do diabo. Aí ela, eu não posso. Ó vida, ó céu, ó desgraça. Não dá pra mim. Sou pobre, sou sei que lá. Não tenho nada. Só tenho lepo-lepo. Sei que lá. Não dá pra mim. Não consigo. Aí o diabo, vai, fala mais, vai, fala mais. Seu fracassado, diabo, tá do jeito que eu gosto, vai, fala mais. Não posso, nada acontece, sou um abandonado, sou um desistido. Aí o diabo, vai, que eu tô até sambando, vai, fala. Aí Jesus está assim, para, cabeçudo, para. Tá desanimado, cala a boca, vai orar. Por isso que a Bíblia diz, está triste, ora. Está percebendo um ataque satânico sobre a tua vida? É tempo de calar a boca e vai orar. Porque amanhã você está bem de novo, mas tu não anulou as suas conquistas. Uau! Olha para o teu irmão e diga assim, ainda bem que tu veio para o culto hoje. Porque se tu não viesse, eu ia levar esse vídeo na tua casa para tu assistir. Aleluia! Glória a Deus, né? E quando a pessoa desperdiça a palavra, olha só o que é a palavra. 1908, levantou-se 2 irmãos na Alemanha para desmistificar a Bíblia. Eles começaram a dizer que a Bíblia não era divina, que a Bíblia não era inspirada por Deus, que a Bíblia, descredibilizando a Bíblia, dizendo que a Bíblia era escrita por judeus, um povo fraco, que não tinha estrutura de guerra e queria criar um Deus para trazer medo às nações ao redor. Ele criou toda uma situação para desmerecer a Bíblia e assim tomar as posses dos judeus e tudo mais. Só que nesse mesmo ambiente, os judeus estavam morando na Europa.
a maioria dos judeus, eles saíram da terra de Israel no ano de 70 depois de Cristo, quando Nero entrou lá e Tito, que era general do exército de Nero, que logo depois ele veio se tornar o imperador de Roma, Tito entra lá no templo, ele derruba o templo e se cumpre a profecia que Jesus disse: não restará pedra sobre pedra desse templo. 30 anos depois que Jesus subiu aos céus, 40 anos, o templo caiu. Uma das primeiras profecias que Jesus profetizou, bíblica, se cumpriu lá. E hoje tu vai a Israel, não tem pedra sobre pedra no templo. Tem escombro de tudo, até da muralha de Jericó, que foi 3.000 anos atrás, está lá o escombro. Tu vê a muralha de Jericó caída no chão lá. Tu vai em Cafarnaum, tu vê, mas o templo não tem uma pedra, só o local. Levaram as pedras para se cumprir a palavra do Senhor. Mas não é isso que eu quero falar. Olha só que tremendo. Então, o povo se dispersou, foi a maior diáspora de toda a história de Israel. Israel se dispersou pelo mundo todo, na sua maioria, Europa, que é mais próximo, Grécia, Itália, Portugal, França, Suíça, Polônia e tantos outros países da Europa. Suécia, Espanha e muitos outros. Eles foram para lá. Se levantou um homem chamado Teodoro Herzl e ele começou a profetizar: Israel, volte para sua terra, em 1947. 1945, não, perdão, 1908, 1909. Israel, judeus, volte para a terra de Israel, para que as promessas se cumpram. 2.000 anos depois, praticamente. E os judeus na Europa. E os judeus comendo e bebendo. Os judeus vivendo uma vida regalada, nos frios da Europa, com seus apartamentos luxuosos. E Teodoro Herzl disse: volte para a terra de Israel. E ele lançou a profecia. Ninguém voltou. Ninguém ouviu a palavra dele. 40 anos depois nasceu Hitler e matou todo mundo. Deus nunca vai liberar para permitir que uma desgraça venha sobre a tua casa, divórcio, separação, falência, venha na tua direção sem antes ele ter te dado a oportunidade de se converter. Ele manda uma pessoa para te chamar para a igreja, ele manda uma pessoa para te chamar para a célula, ele manda uma pessoa, ele te avisa. A catástrofe não vem sobre a vida da pessoa se ela esperar, não. Ela já esperava quando ela abandonou a palavra. Ela negou, ela desperdiçou a palavra. Nós somos tentados nós somos tentados todos os dias, não é? A desperdiçar as palavras. Sabe o que acontece? Quem passou para subindo de nível? Foi uma bênção, não foi? Aí voltou todo mundo passando mal, não foi? Foi a comida do encontro, não foi? Impossível, eu fiquei 3 dias sem comer lá. Eu estava de jejum, vocês não viram, não? E eu passei mal a semana toda. Eu acho que foi aquele estraganhafe. Aí agora a sua reportagem, que a água da cidade como está nominada no Rio de Janeiro todo. Gente que mora 50 quilômetros daqui está passando mal igual a gente. Mas o diabo faz a pessoa pensar que foi no sítio, aí a pessoa volta. Que não sei o que lá. Não, a nossa água é do Rio Guandu, sim. A nossa água é do Rio Guandu. Não é do Rio Guandu, sim. E a sede de tratamento da água do Rio Guandu é aqui no quilômetro 32, dentro de Nova Iguaçu. É aqui que trata a água. Meu primo trabalha lá. A água que você bebe é do Rio Guandu, sim. Ah, não é de Tinguá. O Tinguá estava morto já. Aí a pessoa, ela chega e diz assim, sabe por quê? O diabo diz, tá vendo? Tu foi para aquele encontro, a pessoa abre a boca. É mesmo, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Achei isso aqui lá com remédio, não sei o que lá aquilo outro. Irmão, se tem dinheiro para comprar R$80, R$100 de remédio, graças a Deus. Melhor do que estar pegando broto de goiaba e tomando para poder serrar esse negócio aí. Está melhor do que muita gente. Mas aí você começa a murmurar. E aí começa a cancelar a palavra que foi lançada sobre a sua vida.
Era assim que minha mãe curava minha diarreia, irmão, era broto de goiaba. E se não desse jeito, ele enfiava uma goiaba que ele tapava tudo. Mas o negócio cessava. Agora toma Floratil, toma não sei mais o que, toma Buscopan e o negócio continua descendo. O método da minha mãe é muito melhor. Esse aí tu não precisa tirar não, pode deixar que minha mãe vai assistir o vídeo. Tá entendendo? Aí a pessoa... Mas isso tudo é para testar a pessoa murmurar. Por quê? Ele quer que você desperdice a palavra que você recebeu. O diabo quer te testar na murmuração. É algo que ia acontecer contigo dentro da tua casa, que tu ia beber a mesma água. É ou não é? A não ser que tu toma a água das mananciais, das fontes do Monte Hermon, que vem de lá importado. Não, difícil, né? Ia dar ruim do mesmo jeito. Amém? Quem pode dar outra salva de pau para o Senhor Jesus? Aleluia! Fala nisso, deixa eu beber outra água aqui. Agora tem que consagrante beber, irmão. Apóstolo, por que eu tomo o remédio e não curo? Tá bebendo água ainda, pô? Curou de ontem e pegou de novo hoje. Olha a revelação. Fica 3 dias tomando água mineral para ver se tu não vai melhorar. Amém? Glória a Deus. Agora olha só que tremendo. Aí Hitler veio, arrebentou com todo mundo. Foi ou não foi? 6,5 milhões de judeus assassinados e mais 2 milhões de próprios alemães idosos e decrépitos. Aí o povo judeu começou a fugir para todos os lugares. Países fecharam a porta para ele. O Brasil fechou a porta para ele. Vocês sabiam disso? Todos os países ficaram com medo e fecharam, não recebiam. Mas isso foi proveniente de quem? Deus é a favor do holocausto? Deus é a favor da morte? Não. Deus é a favor do propósito na nossa vida. Os países, eles tentaram fugir para outros países, mas ninguém teve uma excelente ideia. Vou fugir para a terra de onde não era nem para ter saído. Aí quando eles tiveram a última opção foi eles voltarem para a terra de Israel. Aí, em 1945, houve a Segunda Guerra Mundial por causa das mortes dos judeus. Quando os Estados Unidos chegam lá para poder vencer a guerra de vez, que os brasileiros venceram a guerra porque estavam com fome. Você conhece essa história? Quem conhece? É a conquista do Monte Castelo. O brasileiro conquistou o Monte Castelo. Os italianos estavam lá no Monte Castelo e os brasileiros estavam com fome. Lá no Monte Castelo tinha prisioneiro e tinha comida. Então eles falaram, a gente vai lá, mata eles e pega a comida. Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Então eles foram lá, mataram os caras e pegaram a comida. Aí venceram o Monte Castelo, mas porque estavam com fome. Porque saiu 50 navios do Rio de Janeiro, afundou 49, chegou um lá. Na guerra, o grande exército do Brasil. E aí os Estados Unidos chegou lá, quando os Estados Unidos chegou lá, já tinha acontecido essa matança toda, Hitler fugiu, não é isso? E está aí a história conta. E Israel, voltou quase todo mundo para a terra de Israel, para o território de Israel. E quando eles voltaram lá, judeus que moravam na China, judeus que moravam no Brasil, judeus que moravam na Polônia, judeus que moravam na Inglaterra, todos esses judeus, quando eles voltaram falando o mesmo idioma, comendo a mesma comida e vestindo a mesma roupa, 2000 anos depois. Ezequiel 37, a palavra do Senhor diz assim, Ezequiel, pode esses ossos sequíssimos voltarem a viver? E aí a Bíblia diz que Ezequiel está andando ao redor dos ossos. Está andando onde? Ele não pisa nos ossos. Ele anda ao redor. Porque Deus disse para ele, não pisa nesses ossos. Eu quero dizer para você, irmãos, que você pode estar um pó, você pode estar caído, mas Deus não permite pisar naquele que Ele já tem plano de restaurar. Por isso, fica uma lição para você. Nunca pise numa pessoa, mesmo que ela esteja desempregada, passando uma luta, não pise, porque amanhã ela pode ser seu patrão.
Só basta uma palavra de Deus para essa pessoa, para ele se tornar tudo o que ele nasceu para ser. Deus olhar para esse homem no vale do osso seco, liberar uma palavra e falar: haja prosperidade, haja bênção, haja conquista. E esse homem se torna um mega empresário. Porque a prosperidade e a pobreza, a miséria, está debaixo do governo da mão de Deus. Ele entrega para quem ele quiser. Então cuidado, não humilhe ninguém não. Trate todo mundo com respeito, até uma criança. As criancinhas daqui da igreja, elas me conhecem. Eu dou bronca nelas, mas elas vêm em mim, elas me abraçam. Eu respeito cada uma dessas crianças aqui. Elas me abraçam, elas vêm e me beijam. Eu respeito elas. Sabe por quê? Eu não sei o que eles vão ser amanhã. A minha vida pode até depender de estar na mão deles. Pode ser um médico cirurgião e meu coração está na mão deles amanhã. Eu não sei. Então respeite. Amém? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Agora olha só que tremendo. Em 1947, em 1945 houve a perseguição. Eles não ouviram a profecia de Deodoro lá atrás, certo? 30 anos depois, toda essa perseguição. Não estou dizendo que seja essa perseguição porque eles negaram a palavra, mas que esse profeta se levantou dizendo para voltar para Israel, eles não voltaram. Isso aconteceu. Agora olha só que tremendo. Quando veio a perseguição, eles voltaram para a terra de Israel. Mas ainda não era uma nação. Porque a ONU, nem a ONU não existia, mas as Nações Unidas, eles não aceitavam Israel voltar a ser um país, porque Israel estava disperso há 2000 anos. O Brasil tem 500 anos, amigo. Eles disseram, uma nação que está dispersa, fora da sua pátria, fora da sua terra, há mais de 2000 anos, já inserida em várias outras nações, ele não é mais uma nação, ele não pode ser reintegrado numa terra só porque tem um solo aqui e dizer, aliás, naquela terra os ingleses já dominavam, os árabes moravam ali na sua maioria, por que aquela terra é deles 2000 anos depois? A mesma coisa agora de alguém chegar aqui, reivindicar e querer tomar o Brasil, 500 anos depois, não tem como. Então ficou aquela luta, né? Só que em 1948, diga comigo, 48, um beduíno, ele estava pastoreando no deserto algumas ovelhas, e quando ele estava ali pastoreando, uma ovelha entrou num buraco, e quando aquela ovelha entrou num buraco, ele foi lá e pegou aquela ovelha e puxou, ela com a pata da frente, ela arrastou um vaso de barro. Quando arrastou aquele vaso de barro, ele viu que dentro do vaso tinha alguns pergaminhos muito antigos. E ele pegou e levou para Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, os arqueólogos ficaram pasmados, irmãos, porque se tratava de escrituras de quase 3.000 anos. Porque em Qumran, perto do Mar Vermelho, Mar Morto, não chove, é muito raro, então se conservou. Essas escrituras foram da época de Nero, que quando Nero entrou lá com Tito e começou a matar os judeus, começou a queimar as escrituras, e os judeus fugiram para o deserto, com medo de se perder as escrituras, eles começaram a pegar páginas, assim, livros separados de Isaías, de Jeremias, e começaram a esconder em vaso, e cavar buraco, e guardar no deserto, para que futuramente alguém, esporadicamente, a escavasse e achasse, e a escritura não se perdesse. Quem vai conseguir reescrever a escritura de cabeça? Ninguém, a Bíblia toda. Então, para não se perder, eles tiveram esse cuidado. Então, olha só que tremendo. 2000 anos depois, justamente em 1948, os arqueólogos do mundo inteiro fluíram para lá, para Israel. Quantos estão comigo aqui? Eu estou chegando no final da mensagem. Isso é muito forte que eu vou falar com vocês agora. Os arqueólogos ateus, não ateus, de outras religiões, sei lá, budista, de todas as religiões, eles foram até o deserto para ver. E eles compararam a Bíblia de hoje com a Bíblia de antigamente. Por que que a Bíblia foi descredibilizada no início do século passado? Porque dois irmãos filósofos disseram que a Bíblia era mentira. Porque a Bíblia foi escrita por 40 homens e a Bíblia era reescrita de 40 em 40 anos pelos escribas. Já viram na Bíblia um homem chamado escriba? Os escribas, eles reescreviam a Bíblia porque a Bíblia era escrita em couro de animal, não era em pergaminho, era em couro de animal. E apagava. Então se levantava um homem para reescrever. Então eles começaram a usar um discurso que a Bíblia não tinha credibilidade, porque além de ter sido escrita por 40 homens, vários outros homens manusearam elas e adulteraram as escrituras, que ela não era divina.
E quando chegou em 1947, compararam a Bíblia lá que estava em Qumran, de quase 3.000 anos, com a de hoje. Sabe o que eles descobriram? Que não houve alteração nenhuma. Vários ateus arqueólogos se converteram. Porque quando eu era criança tinha uma brincadeira que a gente escrevia um parágrafo. Fulano comprou 3 carros na feira em não sei aonde. Um parágrafo. E aí tu lia o texto. E aí tu falava o texto que tu leu para a pessoa do lado. Passava para o outro, para o outro, para o outro. 10 pessoas brincando. O último, fala o que foi falado no teu ouvido. Era, quando olhava o papel, tudo alterado. Como que uma escritura de quase 1.500 páginas não teve nenhuma alteração em 3.000 anos? Se um bilhete com um parágrafo, com 5 minutos de brincadeira, é quase totalmente alterado. Então eles entenderam, para que essa palavra não fosse alterada nada, só algo divino para conservar a estrutura sem mudança, só algo divino. Judeus de todas, pessoas do mundo todo se converteram, arqueólogos mudaram tudo, e a palavra ganhou notoriedade no Estado de Israel. E naquele mesmo ano que a palavra foi restaurada, a autoridade da palavra dentro do Estado de Israel, Israel voltou a ser uma nação. E se cumpriu para Israel. Ezequiel capítulo 37, ele vai se cumprir 2 vezes. Não é isso? Tem aqui o pastor Jetro aqui, olha, pastor Jetro aí, é só de papo pela vida do pastor Jetro. Sua família está aqui. O pastor Jetro é teólogo e tal. Não é isso aí, pastor? Então imagina só. Imagina só comigo, garoto. Gerações. Quantas gerações? 20 gerações? Se passaram? Ezequiel 37 se cumpre 2 vezes. Quantas vezes, igreja? Você vai gravar isso pro resto da sua vida. Quantas vezes Ezequiel 37 se cumpre? 2 vezes. Ela se cumpre para Israel física. Jesus disse assim. Os discípulos perguntaram: Senhor, qual é o sinal da tua vinda? Jesus disse: olhe para a figueira. Quando ela dá os seus ramos, é porque o verão está próximo. Assim, quando vocês verem esses sinais acontecerem que eu acabei de falar, está próximo a minha vinda. Aprenda a ler os sinais. Quem é a figueira? A figueira é Israel, o relógio físico de Deus. Tudo o que acontece em Israel é um sinal para a volta de Cristo, para a igreja espiritual que somos nós. Tem uma música de antigamente, eu não sei se vocês sabem cantar, que a música diz assim, eu canto muito, gente, não é brincadeira não. Mas deixa eu dar mais um tostão da minha voz aqui. Que diz assim: sou Israel, sou imagem de Deus, eu sou filho do rei. Não sou cauda, não, eu sou cabeça, eu sou filho do rei. Tá vendo? A apóstola cantava no início da igreja. Era forte lá. Então quer dizer, o Israel de Deus espiritual somos nós. O Israel físico é eles. Jesus vai vir primeiro para eles. E nós fomos enxertados na promessa deles. Quem entende isso? Não descredibilize a cultura judaica. Porque Jesus vai vir para se cumprir uma promessa deles. E aí nós fomos enxertados porque eles negaram a palavra e nós fomos alcançados. Isso é a Bíblia. O relógio de Deus é a figueira. Olhe para Israel. Quando eu estive em Israel, uma das vezes que eu estive em Israel em 2014, teve a lua de sangue. E o lugar mais privilegiado da terra para poder ver a lua de sangue era de Israel. Engraçado, né? De qualquer outro lugar dava para ver com microscópio, mas de Israel dava para ver o olho nu, porque esse sinal era para o povo de Israel. E naquele dia eu estava no hotel, eu abri 3 horas da manhã a janela e a lua aparecia igual do filme Todo Poderoso, parecia que ela estava na minha cara, aquela lua cor de sangue. E aí em Apocalipse diz que, e Daniel também diz que nos últimos dias a lua se converteria em sangue. É um sinal para Israel.
A bezerra vermelha nasceria na terra de Israel. Não existe bezerra vermelha. E há 7 anos atrás nasceu uma bezerra vermelha em Israel. E foi notícia no mundo inteiro. As ovelhas salpicadas de Jacó voltariam a nascer na terra de Israel. Não em outro lugar. Não existe ovelha salpicada. Branca, preta, pode até metade de uma cor, metade de outra. Mas salpicada não existe. Só as de Jacó. O sinal da volta de Cristo seria as ovelhas salpicadas nascendo. Nasceu um rebanho todo salpicado em Israel há pouco tempo. Então Israel é o relógio físico da vinda espiritual de Cristo. Quem está entendendo? Então, Ezequiel 37 diz, pode voltar a viver esses ossos? Pode. Ezequiel diz, Senhor, tu o sabes, profetiza. Profetiza. E eu profetizei, veio tendão, veio carne, veio tudo. E o Senhor soprou, profetiza o Espírito, soprou o Espírito. E levantou, era um grande exército. Ezequiel 37 se cumpriu para o judeu em 1948 com a restauração do Estado de Israel. Pode voltar a ser uma nação? Agora, Ezequiel 37 se cumpre para nós, igreja, quando a minha irmã que está no túmulo, a minha avó e cada um aqui que vai, for ressuscitado naquele grande dia, pode esses ossos voltarem a viver? Ezequiel 37 se cumpre para nós na ressurreição do último dia. Ezequiel 37 se cumpre para o judeu em 1948, já se cumpriu. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Pode subir, pai. Quando o judeu devolveu o lugar certo da palavra, a palavra de Deus como centro principal de autoridade no Estado de Israel, e o mundo todo começou a ver as palavras de Deus sendo achadas lá em Qumran, quando provaram que a Bíblia arqueologicamente era autoritativa, é autoritativa, tem autoridade divina, canonicidade é divina, ela não contém a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus, igual algumas de outras religiões dizem. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Não é algumas coisas, todas, até a parte que Paulo escreveu, até a parte que Tiago. Um dia eu estava falando um negócio da palavra com uma pessoa, a pessoa falou, mas quem disse isso? Foi Paulo ou Jesus? Eu falei assim, foi Deus. Porque Deus inspirou Paulo, não interessa se foi Paulo que falou ou Tiago, se foi o próprio Jesus. Tudo é a palavra de Deus, a Bíblia toda é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é digna de verdade, ela é fidedigna. Quando a palavra de Deus voltou a ter autonomia, autoridade no Estado de Israel, eles voltaram a viver. Eu quero dizer uma coisa para você, quando a palavra de Deus voltar a ter autoridade máxima dentro da tua casa, as promessas que Deus liberou um dia sobre a sua vida vai acontecer.